Desprezo ou honra no templo? Já posso tirar aqui minha máscara? Vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pela rádio, bom dia, a paz seja convosco. Desprezo ou honra no templo? João, capítulo 8, do 1 ao 11. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, estava com o dedo na terra. E, como assistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Após uma dissensão, um dia antes, no próprio templo, Jesus, seus discípulos, os seus irmãos, tinha dito para ele que ele deveria revelar ou fazer os milagres na frente de todos, porque ninguém que quer ser conhecido deve fazer suas obras no anonimato. Essa é a alegação dos seus irmãos. Depois haverá uma discussão no templo. Alguns vão dizer que ele realmente é o Cristo, outros vão dizer que não. Nicodemos vai tentar mostrar algumas verdades que talvez não estejam sendo percebidas, mas outros vão dizer: você está pensando, você está se curvando a ele? Veja que o Cristo seria da linhagem de Davi. Nós conhecemos o pai e a mãe desse Jesus aí. Jesus vai para o monte orar. No outro dia cedo, ele vai para o templo novamente. E lá no templo, muitos vêm ter com ele. Muitos vêm para ouvi-lo, porque a sua palavra é poderosa. Porque quem deu ouvidos para Cristo, sempre irá querer estar aonde ele está. Aonde a sua palavra é pregada, todos aqueles que deram ouvidos,
que foram impactados vão querer estar nesse lugar. Jesus, quando esse povo chega para ouvi-lo, ele senta e ensina. Na época, a forma litúrgica, eles se sentavam. Diferente do formato que vocês estão vendo aqui, em que ao pregar no templo da igreja eu estou em pé. Agora vejam, dentre muitos daqueles que vêm para ouvir, também virão outros que não é necessariamente para ouvir, para aprender com ele. Como ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Haverá um outro grupo, na verdade haverá vários grupos, mas existe aquele grupo que, ao invés da honra, virá para desonrá-lo, para tentar desonrá-lo, para tentar humilhá-lo, para tentar descredibilizá-lo. E nós percebemos aqui que pelo menos dois grupos diferentes se reunirão em torno de Cristo. Aquele grupo que vem para ouvi-lo, que vai até ele para ouvi-lo, para saber o que ele tem a dizer. Aquele grupo que não vem até Jesus para buscar uma direção. Aquele grupo que vai até Jesus porque ele é a direção. Haverá outro grupo, que é aquele grupo que vai até Jesus apenas em busca de uma resposta. E é isso que os fariseus aguardavam. Eles queriam uma resposta, só isso. Eles queriam resolver o problema que estava dentro deles. Eles queriam agir, resolver os seus problemas, os seus conflitos. Eles querem direção para a sua vida, para aquilo que eles acreditam que irá ser melhor para eles. Mas tem aquele outro grupo que não vai até Jesus apenas à procura de uma resposta para resolver algum problema pontual do dia a dia. Eles vão para Cristo porque eles já entenderam que Cristo é a direção. Uma coisa é você buscar a Cristo ou ir até a igreja para pedir uma resposta em busca de uma direção para alguma coisa. Outra coisa é quando você tem a certeza de que Cristo é a direção. Só o fato de ir até Ele já representa estar no caminho certo. Então vejam bem, talvez um dos problemas que nós temos vivido, que mostra a brecha ou corte na comunhão do povo de Deus com Deus, até mesmo quando vão ao templo. É verdade que isso pode acontecer em vários lugares, mas pensando no templo, nesse ambiente em que Jesus estava, no templo, as pessoas foram até lá porque elas queriam uma resposta, e outros foram até lá porque Ele é a resposta. Eu queria saber dele, o que Ele tinha a dizer. Ele é a direção. Mas vejam, talvez esse seja um dos principais sintomas em nossos dias, quando a igreja se torna um lugar em que eu quero buscar uma resposta para mim. Então eu estou praticamente com tudo pronto, as minhas verdades estão prontas, as minhas certezas estão prontas, eu sou quase que um Deus de mim mesmo, mas eu, como Deus de mim mesmo, eu quero que um outro Deus me fale como não perder esta posição de Deus que eu quero me manter, que é alguém que controla a si mesmo, mas que, para não perder esse controle de si mesmo, vai até Cristo para procurar uma autonomia,
uma autonomia em que eu direciono a minha própria vida. Eu sou um Deus. Jesus está ali no templo, assentado e ensinando. Chega aquele grupo com uma mulher que foi pega no ato de adultério. No momento, eles dizem que ela foi pega adulterando. É interessante que eles não levam quem estava adulterando com ela, porque quem adultera não adultera sozinho. Eles levam apenas aquela mulher. Coloca no meio. E como se ela não tivesse direito a nada, como se ela fosse um objeto qualquer, eles vão tentar resolver o seu problema, que por sinal não é nem a revolta com o adultério da mulher. Eles nem deveriam estar preocupados com isso. Mas o objetivo deles não é tanto a revolta contra o pecado. O objetivo deles é derrubar aquele que não comete pecado. Essa mulher foi pega em adultério. E nós temos as nossas referências. Nós temos o nosso grupo de referência. Moisés. Moisés diz na lei que uma mulher pega nessas condições, ela deve ser apedrejada. Isso está lá na lei. Isso é um problema muito sério. É quando nós confundimos a verdade com um grupo de referência. Quando nós acreditamos que a verdade, ela sempre virá de um grupo específico. Ou seja, eu vou até Cristo, mas no fundo, eu tenho algumas convicções de que existem algumas pessoas que elas mantêm a verdade. Eu vou até a igreja Cristã Novo Tempo, mas eu vou ouvir o que o pastor vai falar e vou comparar com o que outro está falando, porque eu tenho meu grupo de referência. Eu não sou mais alguém que analiso a palavra por mim mesmo. Eu não sou mais alguém que vou até Cristo e quero ouvir dele. Eu sou alguém que vou até ele para confirmar se ele, o que ele fala, condiz com as minhas referências. No caso desses fariseus, Moisés não tem nada a ver com eles, mas eles colocam Moisés como sua referência, partindo do princípio que eles compreenderam o que Moisés quis dizer. Agora vejam bem, quando nós confundimos a autoridade de Deus com a autoridade de grupos de referência, nós, ao invés de honrarmos ao Senhor, nós desonramos ao Senhor. Porque é bem verdade que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus, e que todas as vezes que você busca a Deus, você certamente se aproximará e terá boas referências, sem dúvidas. É muito importante que você entenda que a partir do momento que você busca o Senhor, você é a referência. Você passa a ser uma referência. Mas a referência, porque Cristo está em você, porque a verdade flui através de você, e não de você, não de mim. E a referência, ela não é a verdade. A referência serve para apontar a verdade.
A referência pode errar muitas vezes. E erram. Ou Moisés não errou? Todos que estão aqui, ou nos ouvindo, nos acompanhando, sabem que Moisés errou, pecou. Sabem que o apóstolo Paulo foi um pecador. Sabem que Davi errou. Elias. Os personagens bíblicos narrados na história, eles erraram, mesmo tendo neles referência, inclusive o Senhor os colocou como referência. Mas a referência não é a verdade. A verdade é a verdade. E é a verdade que liberta. E todos nós precisamos conhecer a verdade. É isso que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Trouxeram essa mulher para Jesus, e ali existe um desprezo no templo. O templo é o lugar em que Deus fala. Deve ser esse lugar. O templo é o lugar em que as pessoas que vão, não vão para ouvir um homem falar, uma referência. Elas não devem ir pensando na referência, mas elas devem ir pensando no que aquela pessoa de Deus irá falar. É óbvio, porque no momento em que a palavra está sendo pregada, o que pouco importa é quem está falando, e sim aquele que está falando. Agora é óbvio, todos aqueles que amam a verdade, eles saberão diferenciar um servo de Deus de um fariseu. E Jesus falou algo a respeito dos fariseus. Ele disse: olha, o que os fariseus dizem, enquanto eles dizem a verdade, concordem. Mas em relação a eles, a conduta deles, a aproximação deles, a tê-los como referência, despreze. Porque referência precisa ser algo visível aos nossos olhos. Agora, vejam bem, quando o templo se torna um lugar de desprezo, quando, em nome da experiência ideal, eu desprezo a experiência real. O que é isso? Eu estou vivendo uma realidade aqui, eu estou aqui agora, você está aqui, mas você está aqui como se estivesse em outro lugar. É quando você vai para o templo, mas se imaginando em outro lugar. Sabe que esses dias eu estava pensando a meu respeito, durante um bom tempo da minha vida, em que eu, quando ia preparar o louvor, tinha um grupo de amigos e irmãos, servos de Deus, e às vezes nós ficávamos assistindo aqueles clipes gospel, aqueles cultos, algumas igrejas específicas, e nós ficávamos ouvindo, assistindo, e ficávamos admirados, porque a gente ficava vendo o povo louvando e analisando as pessoas, e ao olhar para as expressões das pessoas, a gente se sentia impactado. Ou seja, o nosso impacto não era porque a gente estava sentindo o Senhor, é porque a gente estava percebendo as pessoas. É óbvio que as pessoas são uma referência, sem dúvida alguma, mas nós precisamos transcender isso. E às vezes nós chegávamos na igreja, eu falando de mim, a minha experiência, muitas vezes eu ficava me imaginando naquele outro local e não no local que eu estava. E às vezes as discussões que tinham,
grupo de louvor, isso e aquilo, era mais porque, no fundo, a nossa referência, nós queríamos que as coisas acontecessem como aconteciam naquele lugar. Você sabe que isso acontece muito entre músicos, né, de igreja. Às vezes, eles cobram dos outros algo que eles querem, porque eles veem acontecer em outro lugar, não é? Então, ele despreza o que está acontecendo aqui hoje. Ele ou ela não aproveita aquele movimento que o Senhor está fazendo aqui, porque na verdade ele está sempre pensando em um ideal, algo idealizado. É a pessoa que imagina uma igreja como lugar que tem que expandir. Por que expandir? Porque nós temos uma referência. E qual é a referência? A referência é a igreja X, que fez isso, fez aquilo e cresceu. Nós temos que alcançar isso, nós temos que atingir isso. Então a gente vai cotovelando um ao outro, a gente vai desprezando um ao outro, a gente não sabe o que abraçar um ao outro. Nós temos objetivos, nós temos ideais. Eu lembro uma vez que uma irmã trouxe um filho dela, um irmão, e eu muito envolvido com as coisas de Deus, graças a Deus, sempre envolvido com a obra, e eu trabalhava nessa parte da música, ministerialmente, e eu lembro que uma vez a irmã trouxe, e eu não sabia a história dela, mas enfim, ela tinha tentado de muitas maneiras trazer ele para a igreja, e enfim, um dia ele conseguiu, e ela trouxe, e ela me tinha como uma referência, alguém que se aproximando daquele jovem, pudesse deixar ele mais perto, fazer ele sentir mais à vontade. Eu não sei nada disso, eu estou aqui na igreja. E aí eu lembro que eu correndo, ocupado com as coisas aqui, e não aqui, né, na igreja na época, e de repente ela falou: Edvan, você pode vir aqui? Aí eu fui lá falar com ela assim, aí ela disse assim: olha, esse aqui é fulano de tal, eu trouxe ele aqui para visitar a igreja e tal. Aí eu olhei para ele assim rapidinho, tirei os olhos e falei: paz, irmão, Deus abençoe. E saí correndo, e fui correr atrás das coisas de Deus, na minha mente, as coisas de Deus. Então eu desprezei o que não deveria ser desprezado, porque na minha cabeça eu tinha um trabalho a realizar, eu tinha um ideal, algo funcionando na minha cabeça, que eu desprezava. Naquele momento eu desprezei o real, porque eu estava preocupado com o ideal. E o que é o real? O real é a vida, o real é aquele que está aqui. O real é o que o Senhor me deu para viver dia a dia. É encontrar a pastora Ali, é encontrar o pastor Lafayette, é encontrar a Thaís, é encontrar o Geraldo, a Grazi, o Márcio, é encontrar os irmãos, é me alegrar com eles, é viver com eles. É usufruir do tempo que o Senhor está nos dando agora. Não é copiar igreja nenhuma. Não é querer que este local se transforme em outro local, porque enquanto eu quero que este local se transforme em outro local, eu não aproveito o local. Quando você come uma fruta pensando que é outra, você não está sentindo nem aquela, né? Não é verdade? Você nem percebe, você imagina uma coisa, come uma coisa imaginando outra, você está desprezando aquilo que é. No fundo, você está dizendo o seguinte: eu não gostaria que fosse essa, eu gostaria que fosse aquela. No reino de Deus não é assim que funciona. O real tem que ser usufruído. O seu mundo, a sua vida, o seu dia a dia. Quando há um desprezo, vejam que os fariseus foram até lá para tentar destruir a reputação de Cristo. Eles foram no templo, o lugar de adoração, o lugar em que todos aqueles que vão, entendem que vão para adorar ao Senhor, não para imaginar estar em um outro lugar. Eles vão ali porque ali eles ouvem Deus falar com eles. Eles vão ali porque ali o coração deles se abre para o Senhor. Não porque eles estão em outro lugar. Eles estão na igreja Novo Tempo porque eles estão na igreja Novo Tempo. Eles não estão lá na igreja XYZ. Ou eles estão na igreja XYZ não pensando que estão na igreja Cristã Novo Tempo.
Eu estou aqui. Se eu vou até a casa do Celso, é porque eu quero tomar um café com o Celso, não pensando que eu estou na casa do Lafayette. Se eu vou até o Alisson, porque eu estou com o Alisson, não porque eu estou pensando em outra pessoa. Agora vejam, eles levam a mulher e desprezam. O que está acontecendo ali? Deus está falando, Jesus está ensinando, mas eles estão desprezando o que está acontecendo ali. Porque o mundo deles é um mundo ideal. É aquele que está lá atrás, o de Moisés. O que Moisés falou de acordo com o que está na mente deles, não com a verdade. Vejam, meus irmãos, é interessante que Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nenhum deles atiram a pedra, porque eles percebem que todos eles seriam apedrejados. Mas a Bíblia diz que começam a sair, um por um, a partir do mais velho. Parece que existe um grupo que o tempo fez eles ficarem mais rígidos. O desprezo a Deus na casa de Deus é tão grande que eles não ouvem nem o próprio Deus falando mais. A verdade é a que eles querem que seja a verdade, não é mais o que Deus tem a falar. Eles não têm mais nada a aprender. Eles vão até o templo certos de que já sabem o que é certo e o que é errado. Não tem mais nada para aprender em Deus. Aliás, eles só têm a contestar. Então, eles começam a sair a partir dos mais velhos, os mais antigos. Parece que estão mais enrijecidos. E nesse momento o templo passa a ser um lugar, de certa forma, inutilizado. Porque as pessoas vão até lá, não porque acreditam que o Senhor irá falar algo a elas que elas não sabem, mas elas acreditam que já sabem de tudo. Cristo dirá: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles começarão a sair. Primeiro saem os mais velhos, depois os mais novos, obviamente. Os mais novos têm a oportunidade de ouvir o que Cristo está falando, mas eles também têm a referência. Então eles saem, não porque a verdade foi esclarecida de maneira suficiente para eles, não porque eles perceberam a evidência da verdade, que ninguém pode condenar ninguém, mas porque eles ainda vão seguir o grupo de referência. É o que aqueles falam. E eles vão atrás deles, revoltados, chateados. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso grande objetivo é conhecer a verdade. E é a verdade que nos liberta. E quem é a verdade? Jesus. Nós cantamos agora há pouco: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Primeiro saem os mais velhos, mas que parecem estarem mais enrijecidos. Depois saem aqueles que têm os mais velhos como referência. Não mais velhos necessariamente na idade, mas porque tem aqueles que têm um pouco mais de conhecimento que eles, como referência, mesmo que a verdade contradiga o que aqueles mais antigos estão falando. Então eles rejeitam Cristo, e eles têm grandes responsabilidades também. Eles têm responsabilidades, porque eles sabem. Quando nós acreditamos algo a respeito de outra pessoa, quando nós falamos mal de alguém, porque nós escutamos de alguém, nós somos responsáveis, mesmo que a gente não saiba. A gente fala assim: não, mas me enganaram, eu só fiquei sabendo. Tá, mas você não quis nem descobrir se é verdade ou mentira. Então você tem responsabilidade. No fundo, você queria fazer o que você fez. Você ouviu e não quis continuar escutando. Você simplesmente ouviu e foi de cabeça naquilo que você ouviu, porque no fundo você achou bom que as coisas sejam do jeito que é.
pelo menos por enquanto. A responsabilidade é para todos. Agora vejam, Moisés é quem move seus ideais, e não o Deus de Moisés. Observe, meus irmãos, que depois ficará apenas Cristo e a mulher. Todos que percebem que tem pecado, começam a sair, um a um. Não é porque eles foram convencidos de que tem pecado, não. Porque quando você se convence de que tem pecado, você se quebranta. O templo é o lugar em que os nossos pecados são expostos e nós nos quebrantamos. Então o fato de saber que tem pecado, que é falho, não significa necessariamente ter feito a coisa certa, ou ter atingido o ponto certo. Mas sim o que eu vou fazer a partir da verdade que me foi esclarecida. Esses homens percebem que eles são pecadores também. A verdade vai ser esclarecida, e a verdade é, eu preciso me quebrantar, mas não é essa a postura deles, e eles vão embora. Finalmente ficará apenas um que não tem pecado, e uma que foi para a igreja, ou para o templo, sem ter desejado ir para lá. Todos que foram até o templo, foram porque desejaram, se programaram para estar ali. Mas aquela mulher não. Ela foi levada à força. Ela foi levada para ser condenada. Ela foi levada para ser humilhada. Mas o nosso Deus é bom demais. Porque, por pior que eu seja, por pior que sejam as circunstâncias que me levaram a Cristo, por pior que sejam os meus pecados, por pior e por mais miseráveis que sejam os meus pecados, quando eu sou levado até Cristo, seja de maneira desejada ou indesejada, Ele irá falar comigo. E feliz é aquele que chegou até a casa de Deus, desejando ou não. Porque nem sempre nós vamos à casa de Deus porque nós estamos cheios de vontade. Nem sempre a nossa ida até a casa do Senhor é algo que é fruto daquele desejo ardente que está nos nossos corações. Não, muitas vezes a vontade não vem. Mas feliz é aquele que tem a experiência de estar diante de Cristo. E Jesus vai perguntar para aquela mulher: mulher, ele vê que só está ele e a mulher, um que nunca pecou e uma que está sendo acusada de ser a pior das pecadoras, está à beira da morte. E ele diz: onde estão os seus acusadores? A pergunta de Jesus, e ele vai dizer: não ficaram nenhum deles. A pergunta de Jesus é uma pergunta retórica, ele sabe a resposta. Ninguém te condenou? E ela vai dizer: ninguém, Senhor. Quando todos eles foram embora, ela também poderia ter ido embora, porque ela já estava livre. Ela já tinha sido absolvida da morte. Mas o interessante é que ela não vai embora. Assim deve ser eu, você. Não irmos embora. Quando Cristo falar conosco, quando estivermos diante do Senhor, o que mais deve nos interessar é estar com Ele, é ouvir o que Ele tem a dizer. Todos foram embora,
Mas aquela mulher não, ela ficou. Ela não ficou porque ela estava convicta de que ela também deveria ficar por não ser pecadora. Ela ficou porque a referência dela agora é Cristo. Ela conheceu a verdade. A verdade que ela conhecia é que uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Mas agora ela vai conhecer a verdade das verdades. Cristo, aquele que perdoa pecados, aquele que levanta o caído, aquele que exalta, que fortalece o enfraquecido. E ela levanta. Quando Jesus diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Provavelmente, ela poderia pensar: ninguém me condenou porque eu estava diante de um monte de homens que não tinham pecado, mas e agora que eu estou diante daquele que não tem pecado? Esse sim pode me condenar. E ela está esperando. O que importa para ela agora? O que importa para ela é qual vai ser a postura daquele que não tem pecado, qual vai ser a fala daquele que não tem pecado. Me importa ouvi-lo. É importante para mim escutar aquele que não tem pecado e eu não vou embora, nem que a fala dele seja: eu te condeno, você está morta agora. Ela está ciente de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas ela diz uma coisa: desse eu não posso escapar, é aquele que não tem pecado. Eu quero escutar o que ele tem a dizer. Se eu for morta, apedrejada por esse que não tem pecado, eu estarei satisfeita. Porque eu encontrei um justo, a verdade. E diante da verdade, qualquer que seja a sentença, eu aceitarei com alegria. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade dele. Eu não vou embora para escapar dele, eu quero escutar o que ele tem a dizer. E Cristo diz a ela: eu também não te condeno. Eu não tenho interesse em condenar você. Mas vejam que Jesus não está dizendo para essa mulher: olha, está tudo certo. Não. O que ele está dizendo é que todos pecaram. Mas que existe uma direção agora. Vá e não peques mais. Vá e tome um rumo diferente na sua vida. É engraçado que tantas pessoas estavam no templo. Os fariseus foram até lá. Os escribas, para executar o que eles entendiam como justiça. E Jesus vai mostrar para eles que não tem um justo sequer. Enquanto uma mulher pecadora sairá dali leve, feliz, porque escutou Cristo falar com ela, e a partir de agora a sua vida irá mudar. Ela sabe que na verdade ninguém tem poder e autoridade para condenar ninguém, para sentenciar ninguém. Inclusive ela poderia voltar a viver do jeito que ela estava, já que todos pecam. Ela poderia usar a frase ninguém pode julgar para continuar vivendo como pensava que deveria viver, já que eu tenho uma justificativa, ninguém pode julgar, mas ela não vai por esse caminho. O caminho dela é: eu estou diante daquele único que pode julgar, que pode condenar, que pode sentenciar. Ele não fez isso, então eu quero escutar o que ele tem a dizer para mim. E o que ele diz para mim, o que ele diz para você nessa noite: vá e não peques mais.
Você está escutando o que o Senhor está falando com você na casa de Deus? Você foi levado até a casa do Senhor porque você é pecador. Você foi levado para que os seus pecados sejam expostos ali. Mas você reconhece diante de quem você está? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vá e não peques mais. Para a glória de Deus, aquela mulher ficou. E ela foi feliz por ter ficado, para escutar o que Cristo tem a dizer para ela. Vejam, meus irmãos, Josué capítulo 1, eu vou ler apenas para a gente encerrar. Josué tem uma referência, e essa referência é Moisés, obviamente. Mas vejam, vamos ler do 1, a partir do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar que para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué é chamado pelo próprio Deus. Ele tinha uma referência a Moisés, e Josué era um servo de Moisés. Ele era um discípulo de Moisés. Moisés era uma referência, e uma boa referência. Porém o Senhor vai chamar Josué e vai dizer: eu estou te chamando. Você vai levar esse povo a herdar uma terra. Você será uma referência. E sou eu que estou contigo. Eu fui com Moisés e eu serei contigo. Você viu a minha presença com Moisés? Pois bem, a minha presença estará contigo também. Eu não fui com Moisés para não ser contigo. Eu fui com Moisés para que você saiba que eu serei com todo aquele que vier após mim. Moisés é uma referência, mas para você, Josué, a referência de Moisés é que deve ser o ponto de partida. E qual é a referência de Moisés? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, não te apartes. Ele diz: tem de bom ânimo, porque o que vem pela frente são lutas, obviamente, dificuldades, barreiras, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque ninguém te resistirá. E todos aqueles que estiverem com você, ou seja, todos aqueles que passarem pela tua vida, é um real. O que o Senhor está dizendo para Josué é: haverá pessoas que passarão pela sua vida. O teu ideal é essas pessoas que estão pela tua vida. É o mundo que você está vivendo hoje, agora, nesse momento, durante a vida. Não é o mundo que
você pensa que irá viver, é o agora, o que você está vivendo nesse momento. Eu serei contigo por onde quer que andares. Eu sou a tua referência. Moisés foi o exemplo? Foi. Então, faça como Moisés. Esforça-te. Tem de bom ânimo para vencer. E eu estarei contigo. Ninguém te resistirá. Porque eu estarei contigo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É o que Jesus disse para os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós também vencereis. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecê-lo pelo seu cuidado e pela sua proteção. Pai querido e santo,